Senhoras e senhores, meu respeitável público, Frederico Caldeirinha, Fred Beckler explicam, vai do luxo ao lixo, ou do lixo ao luxo, depende do ponto que você olhar. Porque aqui a gente fala de Real Madrid, aqui a gente fala de Messi, aqui a gente fala de bola de ouro, mas aqui a gente também vai falar, Frederiquinho Caldeira, do Retafe de José Bordalás. Porque isso é futebol, papá. É um personagem formidável. Quanto mais eu leio, mais eu quero ler. Mais eu quero saber sobre esse rapaz. E hoje a gente vai explicar um pouquinho aqui, Marcelindo Beckler, a história de um time controlado por esse moço, que uma vez o Quique Setién, quando treinava o Barça, falou que aquilo não era futebol, era algo diferente que fazia o sangue dele ferver. Um time que fez o Joaquim Caparros, que treinou o Sevilha, falar que enfrentar o Getafe é como ir ao dentista. E que o Xavi disse que pessoas normais não querem assistir a esse tipo de futebol. E o mais engraçado, é um treinador inspirado por Johan Cruyff. É que ele não consegue colocar o Cruyff nos times dele, mas é um personagem maravilhoso, Beckler. Eu imagino um dentista vendo isso daqui e falando, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? O dentista deve estar pensando. Mas é isso aí. É chato porque é uma burocracia, porque você perde a tarde, porque dói. É um inferno jogar contra o Retafe. E a gente vai falar desse maravilhoso Retafe, um time tão odiado por uns e tão amado por alguns, que cumpre o seu papel no futebol espanhol. Tudo isso depois de uma vinheta de um dentista extraindo um dente do Vampeta. Fred Caldeira, vamos explicar primeiro quem que é José Bordalás, o técnico do Retafe. Ele ficou 5 temporadas no clube, vou trazer só a história dele no Retafe, entre 2016 e 2021. Ele pega o time na segunda divisão do futebol espanhol, o Retafe tinha passado bastante tempo na primeira, caiu na 15 e 16, ele assume em 2016 e ele sobe na primeira temporada para a primeira divisão, fica até 2021, vai depois para o Valência, passa uma temporada por lá e não dá certo. Ele volta no final da temporada 2022-23 para o Retafe. O time estava na zona do rebaixamento, faltavam 7 rodadas, ele chega no final de abril, tinha basicamente só o mês de maio para jogar, e ele consegue 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, ele salva o Retafe do rebaixamento em 22-23, o que dá para ele total tranquilidade de em 23-24, 24-25 e agora 25-26, ele fazer o jogo que ele mais gosta, que dá resultado. Foi 8º lugar 2 vezes com o Retafe, foi 5º lugar uma vez, levou o Retafe para a Europa League. São 3 das 4 melhores campanhas da história do Retafe. Tinha sido um 6º lugar antes e ele conseguiu um 5º lugar e 2 8º lugares muito honrosos, Fred, para o time que tem o menor orçamento do futebol espanhol. O Retafe ganha 60 milhões de euros por temporada, não paga um salário do Mbappé, por exemplo, se a gente for contar também as luvas, né? O valor do prêmio de assinatura e tal, não pagaria o salário do Mbappé, que acho que bruto dá mais ou menos isso, 60 milhões de euros. Eu estou na dúvida aqui agora, mas acho que entre salário e luvas dá mais ou menos isso. Ele não paga a transferência do Voltemade, tá? Pro Newcastle. É isso. O que o Newcastle gastou com o Voltemade é mais do que o Retafe ganha com tudo. Desde venda de ingresso, venda de jogadores, direitos de TV, venda de cachorro-quente. Não dá um Voltemade. Fred Caldeira. É impressionante, cara. E assim, os detalhes, primeiro estatísticos e depois de percepção do jogo aplicado pelo Retafe, desse jogo rotulado como anti-futebol, rotulado como ir para um dentista e tudo mais. Aliás, essa história do dentista me lembrou o quanto que a comunidade de palhaços detesta que no nosso vocabulário a gente se refira a algo ruim como palhaçada. Né? Porque a comunidade dos palhaços acha que palhaçada é algo bom, e eu tô com eles, mas a gente adere ao termo palhaçada como algo vergonhoso, como algo pra gente se constranger, e isso revolta muitos palhaços, Beckler. Um palhaço revoltado, a gente sabe que um palhaço, ele já tá a um ponto de estar revoltado. Coringa é um grande nome aí dessa arte de um palhaço revoltado. A gente tem um palhaço It também, que eu só fui exposto a ele por um esquete de atores que tem na internet.
mas um palhaço já é um ser quase revoltado. E outra coisa, Fred, palhaçada não é brinquedo não, palhaçada é coisa séria. Exato. Palhaçada não é bagunça. Não é palhaçada bagunça. E dentista, quase a mesma coisa. Tá aí, Fred Beckler explicam ao lado dos palhaços e dos dentistas. Lembrando que a gente tem um representante da comunidade de palhaços no nosso elenco que se chama Arthur Quesada. Mas vamos voltar para o Getafe, que na temporada passada, vamos lá, segunda menor posse de bola na temporada da Espanha, na Espanha, menor acerto de passes, mais cartões vermelhos, mais cartões no geral, segundo pior ataque e o segundo com mais passes longos é o jogo direto desse Getafe, né? Ele foi o último time nas 5 principais ligas europeias na temporada passada a atingir 5.000 passes trocados na temporada. O último. Tá? E também foi o único a ter uma porcentagem de acerto de passes menor do que 70%. Então, assim, Beckler, a bola de futebol é um detalhe para esse Getafe? É mais ou menos por aí? É um detalhe que, se pudesse ser excluído do jogo, quase que não faria falta. A forma com que o Getafe joga é uma maneira muito peculiar de tirar os espaços do adversário, tirar o conforto de jogo e depois tirar a paciência do adversário também. O que o Getafe pode fazer, e acho que por isso você trouxe aí vários técnicos irritados, o que o Getafe pode fazer para te tirar do sério, para ganhar o jogo mental e para que as coisas saiam simplesmente de um jogo de 11 contra 11 e uma bola no meio, o Getafe faz. Tem algo para essa temporada que é curioso, que assim, o Getafe começa a ter um pouquinho mais de números positivos, por assim dizer, mas números diferentes essa temporada. Por exemplo, é a 8ª menor posse de bola das 5 grandes ligas europeias e a 3ª menor da Espanha. Já melhorou, porque já a temporada subiu. Passada era a 2ª. É o 2º time com menor percentual de acerto de passes na Europa, o 14º time com mais cartões amarelos e só o 7º na Espanha. Diminuiu bem o número de cartões do Getafe, que era algo que atrapalhava o jogo do time, tá? Porque o Getafe não tem um elenco muito grande e essa temporada, por exemplo, na primeira rodada, só tinha 13 jogadores inscritos, porque o clube que tem o menor orçamento de La Liga não tem dinheiro, então o Getafe não conseguia inscrever jogadores, então se eles ficam tomando cartão toda hora, Fred, eles não podem jogar. Então era algo muito perigoso para o Getafe, o número de cartões que ele sofria, 6ª menor média de finalizações por jogo de toda a Europa. Isso é futebol papá, disse uma vez o José Bordalás em uma entrevista coletiva, que mudou essa forma de se analisar o jogo dele, de trazer um pouco de paixão e de humanizar o que faz o Getafe do José Bordalás. Que para essa temporada a gente já trouxe num out of context. Sim. E que hoje vale como informação. Exato. O Getafe contratou os 3 jogadores com mais cartões da última temporada do futebol espanhol. Foi buscar pensar, Fred, os jogadores que mais se adaptavam a um estilo de jogo que basicamente é bater o máximo que eles podem. E já temos um sinal de que esses reforços não estão dando certo, né? Assim, porque, vamos lá. Exatamente. Não estão completamente adaptados. Não estão completamente adaptados. Os caras estão deixando de receber cartões, né? Estão subindo na tabela de menos cartões sofridos durante os jogos. Então, assim, na verdade, acho até que a gente tem que mudar o verbo, né? O Getafe, ele ganha cartões, ele não sofre cartões amarelos, né? ele sofre gols marcados. Cada gol marcado do Getafe é um acidente. Cada cartão é sinal de que o plano de jogo funcionou e se o time está recebendo menos cartões. Eu acho, Marcelo Beckler, que já dá para dizer que os reforços eles chegaram muito mal, né? Devem estar sendo muito criticados pela torcida, né? O jejum contado pela torcida do Getafe não é o jejum de gols, é o jejum de cartões amarelos, né? 5 jogos sem sofrer cartão amarelo. Exatamente. 5 jogos sem cartão amarelo, a torcida já começa a pensar em depredar o carro do volante. Você lembra aquele protesto que foi feito uma vez, eu acho que na Alemanha, que os torcedores levaram uma seta para o estádio e ficaram apontando onde fazer o gol? Os torcedores do Getafe estão a ponto de levar um cartão amarelo para o estádio para mostrar para os jogadores o que eles têm que buscar em cada jogo. Pintar os muros da cidade esportiva do Getafe. Exato. Voltou a paz, sabe? Aqui tem paz. Como uma forma de protesto que tem paz demais no Getafe. Exatamente. Porque o time não está tomando o número de cartões amarelos que deveria tomar. Mas assim, e até me lembrou, eu não sei qual foi o time, cara.
foi um time de língua espanhola, eu já não sei se foi na América do Sul, se foi no futebol espanhol, que nessa última janela não contratou ninguém. E aí os torcedores organizaram um protesto de ir para o aeroporto receber qualquer pessoa que estava desembarcando como reforço. Cara, é bom demais. Eu já vi esse vídeo. Eu acho que ele já tem uns 2 anos. Mas então é muito bom mesmo. Eu caí no fake achando que era bom. Eu também não lembro se é na Espanha ou se é em outro país. É bom demais. Mas vão uns caras pro aeroporto receber qualquer um. Cidadão qualquer. Uma senhorinha desembarcando para visitar a sobrinha. Melhor do que isso, só o torcedor do Botafogo que foi receber o Wagner Love, né? Isso é bom também. Vim desejar tudo de ruim. Isso é bom também. O cara saiu de casa. Eu quero imaginar que ele já estava por ali, tá? Que ia chegar uma tia dele, um parente, e que ele já estava por ali, ele aproveitou. Que não esse cara saiu, ele foi até o Galeão. Só para desejar tudo de ruim. Cercado da torcida organizada do Flamengo, ali uns caras imensos, e ele um magrinho, pequenininho, para desejar tudo de ruim pro Wagner Love. Olha só, Fred, como é que joga o Getafe? Isso. O que a gente está falando aqui do Getafe e como é que esse time joga? Basicamente, a tática do Bordalás é a seguinte: se ele fica muito atrás, se ele fica muito fechadinho na defesa, como um time pequeno normalmente faz para evitar as derrotas, isso pode gerar que o adversário mande bola para a área, que tenha um bom centroavante, que tenha algum drible, que gere pênalti. Então ficar muito atrás é muito perigoso. Quando você fica enfiado dentro da sua grande área é muito perigoso. Você marcar lá na frente é também muito perigoso, porque você vai dar um espaço muito grande para quem tem boa saída de bola lançar a bola nas costas dos seus zagueiros. Então o que o Getafe faz? É nem uma coisa nem outra, ele fica no famoso bloco médio, a defesa se posiciona, pra vocês terem uma ideia mais ou menos, como se fosse da linha da grande área da sua defesa, conta aí uns 15 metros para frente. Os caras ficam uns 10 passos depois da meia-lua, a defesa se na intermediária ali, né? Na intermediária defensiva. Na intermediária. A linha de atacantes mais ou menos no círculo central. Então o time adversário ou vai tocar a bola entre zagueiros, que não vai acontecer nada, e na hora de lançar a bola para os atacantes, tem muito pouco espaço entre os zagueiros do Getafe e o goleiro e a linha de fundo, então o Getafe está prontinho para correr para trás e o goleiro para correr para frente, para evitar lançamentos. E o Getafe ainda tem uma capacidade de fazer jogadas de rugby, de futebol americano, que é se alguém vai correr, Fred, eles trombam. Simplesmente eles trombam, fazem uma falta sem bola. Na primeira rodada da Liga Espanhola 23-24, o Rafinha do Barcelona é expulso, porque numa dessas trombadas ele perde a cabeça, solta uma mão no cara e toma um cartão vermelho direto. Um jogo que teve mais de 15 cartões amarelos, 2 cartões vermelhos, um desses jogos que deixou o Xavi completamente irado. É um time que tira o seu espaço para você lançar a bola na frente, só os zagueiros jogam. Então quando você tenta jogar no meio, quando você tenta entrar, ele te espreme. Esses 10 jogadores de linhas do Getafe, estreitados numa faixa pequena de campo, eles estão prontinhos para descer o sarrafo, para roubar a bola, para te colocar numa jaula, para te cercar, e ou roubar a bola e tentar correr o mais rápido possível, ou para te fazer falta, te tirar do sério e que nada aconteça. E no ataque, Fred Caldeira, nenhuma vergonha de bola longa para um grandão, que ele deu uma casquinha na bola, que tem um rebote, e tem muita gente perto, tipo hienas em cima de uma presa, para pegar um rebote e tentar uma jogada a partir dali. É um jogo quase rudimentar que faz o Getafe com a bola, sem a bola tem mais estrutura, tanto que o time se defende muito melhor do que ataca. A tática defensiva do Getafe dá muito mais certo do que a tática ofensiva. Tanto é que tem muito poucas finalizações e muito poucos gols marcados. É um time que gosta muito de usar a linha de impedimento, né? Assim, deixa muito os adversários impedidos, porque treina muito bem essa última linha, que não é bloco baixo. Então eu acho essa uma das grandes curiosidades, né? Porque quando a gente imagina um time defensivo, uma retranca, a gente imagina o time dentro da própria área, 11 atrás da bola, e não é assim, né? Ele tenta afastar o adversário do próprio gol e ele tenta espremer o jogo o maior tempo possível longe dos 2 gols. E de vez em quando conseguir fazer gol numa bola aérea. É um time que teve o maior número de laterais arremessados diretamente para a grande área adversária. Então, essa estratégia que, aliás, tem se espalhado, está voltando à moda, né? Antigamente... Eu vi outro dia, você estava irado com isso, tá? Eu estava. Eu percebi que você estava irado com as pessoas criticando o lateral na área. Que nem essa... Eu estava irado com pessoas a favor do lateral para a área, porque eu acho a crítica do lateral para a área pertinente, né? Assim, eu acho um negócio muito rudimentar. E tem vários times fazendo isso agora, inclusive aqui na Premier League.
a mesma coisa aquela jogada de rugby de você ceder a posse para o adversário chutando direto do centro do campo para a lateral. São tendências que eu não gosto. Mas o Getafe já fazia isso antes dos times da Premier League fazerem, e daqui a pouco você vai ver um artigo elogiando porque o Brentford joga o lateral para a área. Calma, antes o Bordalás já fazia com o Getafe. E a ponto de que na temporada passada ele transformou um volante em centroavante. Assim, até o centroavante às vezes era volante, né? Um caminho contrário do que o nosso querido Joelinton fez, por exemplo. Né? O Uche, que agora está no Crystal Palace, olha aí a ligação, ele era volante transformado em centroavante quando o Borja não podia jogar, não era isso? Sim, e ele tá jogando de centroavante no Crystal Palace? Ele está jogando como um meio ofensivo, ele não está jogando como centroavante. Ficou no meio das duas coisas. É engraçado porque, assim, quanto mais defensores o Getafe possa ter, melhor. E você sai espalhando ele, não cabe mais gente no meio campo, ele acaba ficando como um atacante. Um dos grandes expoentes que o Getafe teve nos últimos anos é o Marc Cucurella. E se a gente for ver o Cucurella jogar, é um Getafe tipo exportação mesmo, né? É um jogador de luta, de briga, de dividir todas as bolas e que de vez em quando tem lá suas artimanhas também, para tirar adversário do sério, para competir um tonzinho a mais do que talvez seja necessário de disputar uma bola. É um jogador da base do Barça e que nunca foi muito querido no Barça, porque ele tinha mais esse lado, eu vou ser completamente injusto aqui, mas só para ser entendido, esse lado sujo, e não de jogo bonito, lutador, e de plástica e tal. Então ele sempre foi meio que um forasteiro assim, da base do Barça. E aí no Getafe ele se encontrou. Ele precisava de alguém que desse para ele aquele carinho necessário para ele poder ser quem ele sempre tinha sido. E aí depois ele vai para o Chelsea, para a seleção espanhola, e hoje é um lateral reconhecido, mas com um DNA muito mais de Getafe do que de Barcelona. Tem uma pergunta para se fazer, que é sobre os Getafes por aí, Fred. Tem muito... A maioria dos times, especialmente na Europa, que você tem na Espanha, por exemplo, dois claros grandes. E o Atlético de Madrid, que está sempre ali. De resto, é todo mundo tentando sobreviver de alguma forma. Na Inglaterra, você tem o Big Six, e aí de vez em quando o Newcastle, o Brighton recentemente. O Palace. O Villa, tentando... O Palace, né, que tem jogado bastante bem ultimamente, né? Perde quase um turno no campeonato inglês. Vocês perderam o final de semana anterior à gravação desse vídeo. Mas tem muito time brigando para não cair. Na França, na Alemanha, a maioria dos times briga lá embaixo do que brigar, evidentemente, pelo título. A questão é, o que o Getafe faz é a única forma de um time pobre, de um clube pobre sobreviver numa primeira divisão? Ou dá para fazer um pouco menos esse tipo de jogo tão duro e ser um pouco mais feliz e sorrir um pouco mais com a bola no pé? Então, não é a única forma, definitivamente. É porque a pobreza do Getafe, a pobreza relativa do Getafe, ela é maior do que de qualquer time da Premier League, por exemplo, né? Assim, o que a gente brincou aqui em relação ao Voltemade, assim, realmente você não conseguir... Enquanto outros clubes têm problemas para se livrar de jogador para inscrever, o Getafe tem lugar sobrando, né? Assim, para inscrever de um elenco tão curto porque não tem dinheiro, como você já explicou. Existem outros times também com limitações financeiras que tentam algo melhor. Às vezes dá certo, né? Assim, o próprio Burnley, antes do Kompany tentar fazer o time jogar, tinha a versão do Bordalás em inglês, o Shandite, que deu certo, que levou o time para a Europa League, mas que logo depois caiu de volta para a segunda divisão, porque não é algo a longo prazo muito, como é que eu posso dizer, muito sustentável, né? O próprio Nottingham Forest do Nuno Espírito Santo na temporada passada era rudimentar em vários quesitos e conseguiu brigar ali por Champions até o fim e ficou entre competições europeias. Agora tentou o extremo oposto indo para o Postecoglou. O Burnley do Kompany tentou ser alegre e caiu com uma das piores campanhas da era moderna da Premier League. Mas você tem os bons exemplos, né? O Bournemouth não era nada, o Brentford não era nada, o Brighton era muito pouca coisa, o próprio Palace agora está num ano absolutamente fantástico depois do antigo treinador, o eterno Roy Hodgson, old school, né? Da velha guarda inglesa, dizer que os torcedores eram muito mimados por quererem um futebol melhor com o time que ele tinha em mãos. Olha o que o Glasner está fazendo. E olha que o Hodgson teve por muito mais tempo o Olise e o
Eberetese juntos no Palace, não conseguia fazer o time jogar tão bem. Então, assim, você tem vários idiomas para você aprender mesmo com uma limitação financeira. Agora, é interessante que alguém tenha dobrado a aposta do que é um ferrolho, do que é uma retranca, porque isso aí me parece um patamar meio inaugural que o Bordelás está fazendo no Getafe, Beckler. Tem um exemplo, eu agora que estou no Brasil, tem um exemplo aqui no Brasil de um time pequeno que está se esforçando para jogar muito bem, que está dando certo, que é o Mirassol, né? Que nesse momento é quarto colocado do Campeonato Brasileiro, não sei se agora é quarto ou quinto lugar. É meio que aquele meme do pessoal no paintball vestido de exército, tem um palhaço ali no meio. O Mirassol tá ali no meio de essa riqueza hoje que é o futebol brasileiro de SAF para cá e para lá, que é um clube organizado, correto e que tenta jogar um futebol mais bonito. É o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, um time que é pequeno do interior de São Paulo e que está se esforçando para jogar muito bem. O que eu acho que é interessante da maneira com que o Getafe vive o futebol, porque é isso, né? Tem vários times e clubes que vão poder sobreviver ou dessa forma de jogar ou de uma forma um pouco mais solta. Você deu vários exemplos do futebol inglês, de clubes como Brentford, Bournemouth, Brighton, que poderiam ter caído e que via se estruturar para jogar alguma coisa mais do que simplesmente bola na área para um grandão e ver o que acontece. Estão, inclusive, brigando por competições europeias e revelando jogadores e revelando técnicos também nos últimos anos. O Getafe ele é um pouco a resistência de sair da normativa, numa normativa estética que a gente tem. Sabe, por exemplo, hoje a moda da mulher bonita é a mulher magra e assim, no Renascimento era a mulher com mais corpo. E sabe, essa normativa que de vez em quando tem? Hoje a normativa do futebol é que o futebol bonito é que você sai tocando desde o seu goleiro e que se triangulações e porque a pressão alta e as transições. Posse de bola. O Getafe... A posse de bola. O Getafe não tá nem aí. O Getafe acha bonito. Eu tenho certeza, Fred, que só dá certo por tanto tempo, porque por 1 ou 2 anos, eu acho que pode dar certo qualquer coisa. Para dar certo por tanto tempo, para um clube tão pobre, economicamente pobre, um clube tão pobre, ficar tanto tempo na primeira divisão do futebol espanhol, e em vários anos não ter nem sofrido para ficar na primeira divisão, ele fica confortavelmente no meio da tabela e de vez em quando tenta beliscar alguma coisinha a mais, é porque os caras gostam. Eles acham bonito aquilo ali. Eles veem beleza no que eles estão fazendo, eles saem desse padrão de beleza estética que a gente tem no futebol de hoje e dá certo por isso. Porque eles acreditam. Tem um técnico que faz todo mundo ali acreditar. Tem relatos de quando não acreditam que o Bordalás faz o que os jogadores fazem em campo com os caras no vestiário, de amedrontar, de pegar pesado em broncas e tal. E eu só acho que dá tão certo porque é bem feito e porque os caras acreditam que esse futebol tão guerreador dá resultado. Tá tudo dentro de contexto, Marcelo Beckler? Tá tudo dentro de contexto. Sim. Então vamos para o nosso querido Fuera de Contexto. Marcelo que foi o programa inteiro, né? Que foi. Isso daqui já é um programa out of context. Exatamente. Ele também te dá vários ganchos, né? Assim, é muito difícil falar sobre o Getafe só na informação. Né? Mas assim, pro meu out of context, eu trouxe uma super reportagem, Marcelo. Se eu puder trazer uma super reportagem... Uma super reportagem concorrendo ao prêmio de super reportagem contra outros programas ditos jornalísticos por aí que também fazem super reportagem. Estou curioso para saber. Mas eu não sou doutorando. Olha só, o Bordalás, geralmente os treinos duram 3 horas, o que é o dobro do padrão aí, vai 1 hora, 1h30, às vezes o triplo do padrão. Assim, negócio... Imagina ficar 3 horas treinando agressão, né? Assim, você realmente é o clube da luta, né? Exatamente. O Getafe. Os jogadores eles são pesados todas as manhãs, mais uma similaridade com o nosso MMA, né? E teve uma vez que ele fez uma aposta com os jogadores no valor de 500 euros, o que dá quase 70% do orçamento anual do clube, que ninguém acertaria um chute na via expressa próxima ao CT, o que é um treinamento de chutão
elevado a uma enésima potência. Isso não faz nenhum sentido. O técnico tem que treinar que os caras acertem um cone a 70 metros, que eles tirem uma camisa que tá pendurada no ângulo. Não é pontaria. Ele quer saber quem é que consegue isolar uma bola do CT. Exato. Como é que não dá pra achar beleza, né, nos métodos de trabalho desse rapaz? E aí, na temporada passada, a gente teve o que, né, assim, sei lá, no Barcelona, muita gente vai olhar para aquela final contra o Manchester United como o auge do que a ideologia do Barcelona e do futebol bonito pode proporcionar. Do Getafe, eu tenho poucas dúvidas de que o auge foi um jogo nas oitavas de final da Copa do Rei da temporada passada. Né? O Getafe foi visitar um clube da 4ª divisão espanhola chamado Pontevedra. O jogador do Getafe, Álvaro Rodrigues, ele abriu o placar aos 2 minutos. Portanto, aos 2 minutos, o jogo para o Getafe acabou. Já tinha feito o que precisava? Já tinha feito. Aí, Fred, era só se divertir. Era só encher a porrada nos caras do Pontevedra. Cara, eles tiveram, o cara que marcou o gol foi expulso aos 41 minutos, ou seja, ele estava sendo criticado pela torcida no gol, né? Aí, pô, ele é expulso, claro. Aplausos, evidentemente. E aí, outro jogador do Getafe foi expulso já aos 47 do segundo tempo, quando o Getafe terminava com 1-0, e 16% de posse de bola. Coitado do Pontevedra, nem no treino tem 84% de posse de bola. Os caras foram jogar contra um time da 4ª divisão, você pensa, isso daqui agora é um passeio no parque, né? Vai ganhar, tranquilo. Os caras aterrorizaram um clube da 4ª divisão, cara. Assim, não tem nenhum limite, não é só o Barcelona ou o Real Madrid. Os caras vão lá visitar um clube da 4ª divisão. É um absurdo, é um absurdo. É tipo uma luta, sei lá, de um ex-boxeador contra um ex-lutador de MMA, que o garçom dá uma porrada Exatamente. num dos lutadores. Caramba, o coitado do Pontevedra, assim, os jogos de 4ª divisão no futebol da Espanha são duros, porque os caras não têm muita técnica e tal. Vocês querem levar o jogo para esse terreno? Vocês querem ir por aí? Vamos mostrar para vocês. Eu acho fantástico, cara. 4ª divisão, time de La Liga, vai lá e não tô nem aí. 16%. Não quer a bola. Um gol com 2 minutos e a partir daqui é só encher de porrada e ponto final. Eu achei bom isso demais. Maravilhoso. É muito bom. Isso podia não estar no out of context, tá? É verdade. Podia completamente estar aqui durante o roteiro em algum pedaço do programa pra gente explicar o que o Getafe faz. Tem 2 coisas que são muito out of context que eu acho interessante. Tá. A primeira é a transformação estética do Bordalás, que era feio para alguns, pro padrão de beleza de uns. Verdade. Emagreceu, colocou um cabelinho, tá todo arrumadinho agora. Cabelo. Tem foto, eu vou pedir pro Pseudo colocar na tela, antes e depois. É engraçado que ele ficou bonito para ir treinar um time feio. Assim, teve algum alívio estético devia ter, né? Um alívio estético pro Getafe, assim, mudou muito. Hoje ele tem mais de 60 anos o Bordalás, é um belo coroa, com bom cabelo. Tem muito desses implantes que não dão certo, dele deu. E também tá mais fitness. Tá legal esteticamente o Bordalás. E o outro out of context que eu acho muito doido sobre esse clube. O estádio do Getafe chama Coliseu, o que diz muita coisa. Fantástico. É pra entrar ali e ser devorado por um leão enquanto você tá amarrado e ir pra torcida comemorar aquilo. Isso. Mas o nome do estádio era Coliseu Alfonso Pérez. Em homenagem ao ex-atacante Alfonso, que jogou no Real Madrid, jogou no Barcelona, jogou no Betis também. Foi campeão olímpico com a Espanha em 92 e que nunca jogou no Getafe. Ele só nasceu em Getafe. Ele nasceu. Tá bom. Ele nunca jogou no Getafe, ele jogou na Espanha, acho que depois ele jogou na Inglaterra. Mas ele jogou Real Madrid, jogou 2 anos no Betis, depois ele jogou 2 anos no Barcelona, jogou nos clubes, acho que são as 3 maiores torcidas, acho que não sei se a do Atlético de Madrid é maior que a do Betis. Nunca jogou no Getafe e o estádio foi batizado com o nome dele. E depois tiraram o nome do estádio de Coliseu Afonso Pérez por uma fala machista dele, 2023. Ele disse que ele queria ganhar o mesmo tanto que o Cristiano Ronaldo, mas que ele não era bom igual o Cristiano Ronaldo e que cada um tem que saber o seu lugar.
Por isso as mulheres não podem se queixar, porque o futebol feminino melhorou, mas não ganham como os jogadores do futebol masculino, porque gera menos dinheiro, uma frase que para muitos é polêmica, para outros nem polêmica deveria ser. Tiraram o nome do Alfonso Pérez, chamou de só Coliseu, que eu acho absolutamente correto, o que se pratica ali. Exato. Né? Mas o estádio levava o nome de um jogador que jamais jogou por aquele clube. E eu não sei se ele chegou a jogar em Retafe, se ele chegou a jogar no Coliseu Afonso Pérez, porque quando o Retafe chegou na primeira divisão, acho que ele não estava mais. Ah, tá. Cara, a gente tem que lembrar também que houve uma união desse mundo que a gente está tratando aqui com o Daverson. O Daverson jogou nesse time do Bordalás, assim, olha como, né, assim, a gente já teve, sem perceber talvez, um prato cheio, né, diante de nós com o Daverson fazendo parte desse time de rugby. E ele saiu porque ele era normal demais pro Retafe. Ele era considerado um jogador que não pensava fora da caixa, que não fazia nada de diferente. Driblava Mas é muito. legal que o Retafe vai exportando jogadores aqui. É um Cucurella, é um Daverson, é um Uti. Vão saindo jogadores do Retafe, levando a cultura do Retafe mundo afora, Fred Caldeira. Resumo. Fred Caldeira, o meu resumo, eu sei que normalmente você gosta de abrir esse quadro de resumo com uma pergunta muito aleatória que vem, mas eu já quero de cara dar um resumo. Por favor. Tem que ter mais Fred Beckler explicam assim. Eu também acho. A gente fala demais sobre os Real Madrid, os Barcelona, os Messi da vida. Eu também acho. E pouco sobre essa outra parte do futebol europeu e mundial, que eu diria que é quase a maioria. Porque a maioria é um tanto de clube tentando sobreviver, seja lá como for. Claro. E a minoria tem 1 bilhão de euros para pensar qualquer jogador em qualquer lugar que quiser do planeta. E aplausos para o nosso querido Pseudo que sugeriu essa pauta. Aliás, um dos programas mais vistos, acredito eu, da nossa história aqui, é sobre o Atlético Bilbao e a Real Sociedad, né? Sobre o País Basco. Então é sobre um tema lá do B, ainda que você tenha 2 clubes importantes para o futebol espanhol, mas não fazem parte da elite. E agora eu estou testando você, nosso telespec, nossa audiência, para ver se conseguimos fazer essa edição, ter números e tração suficientes, para que na próxima a gente possa levar para a chefia e falar, olha só, o lado B também dá audiência. E aí a gente vai poder fazer um próximo Fred Beckler explicam sobre Stoke City, Delap e laterais na área. As noites chuvosas em Stoke merecem um Fred Beckler explica. Diretamente de Você Stoke. imagina se chovesse em Retafe? Nossa Senhora. Seria fantástico. Campo ruim, além de tudo, barro, lamaçado. Inclusive, acho que Bordalás deveria... vai se jogar ali, sujando o óculos dele. Deveria ser eles deveriam fazer um acordo para toda a temporada começar com um amistoso entre Stoke e o Retafe. Né? Cada ano, um no Coliseu e outro lá no guarda-chuva. Com Vanderlei Silva na beirada do campo, só esperando um jogador, sem ter muito o que fazer, sem ter uma disputa, dá um cruzado nele. O Daronco, fica muito chateado. como árbitro. O Daronco seria o árbitro. Bom árbitro do Daronco para esse jogo. Exatamente. E o Vanderlei Silva poderia dar o pontapé inicial, E porque o final ele teria mais dificuldade. E o show do intervalo do Daverson. Pronto. Exatamente. O show do intervalo poderia ser uma luta. Poderia ser a luta do Vanderlei Silva com o Popó tranquilamente. Poderia. O torcedor nem saberia que está no intervalo. Exatamente. Né? O cara ia falar, ia ser o mesmo público, né? O público interessado, não interessado por futebol. Ele já estaria ali no estádio, né? Então seria agraciado com esse show do intervalo. Adorei o programa, Marcelo Beckler. Acho que o pessoal vai gostar também. Também. Tomara que vocês tenham gostado. A gente gostou muito de fazer, de conhecer um pouquinho mais a história do Retafe e do José Bordalás, porque Fred Caldeira, isso é futebol, papá. Isso é futebol. Até semana que vem, terça-feira, 11 horas da manhã, encontro marcado no Fred e Beckler Explicam. Já estou com saudade da Liga dos Campeões, Marcelo. Falta pouco para chegar?
falta pouco para chegar. Não faço a menor ideia de se é essa semana ou não. Não, vai ser daqui a pouco. Não vai ser agora. Tem mais uma, né? Tem mais uma. Mas tá chegando. Porque a gente tá gravando o programa antes da data FIFA, então tem mais uma semaninha pra Champions voltar. Tchau, gente. Até Beijo. semana que vem.